Fala, galera, beleza? Curte e compartilha seus grupos do Fluminense, valeu? Tamo junto, vence o Fluminense. Abraço. Vocês acham que o Fluminense precisava de um outro local além do Maracanã? Assim, sinceramente, primeiro, vamos lá, respondendo essa pergunta no atual momento do Fluminense. A gente tem várias prioridades atualmente, né? Prioridade de sair do rebaixamento, prioridade de ver questão de SAF, prioridade, até então, até semana passada, retrasada, contratar jogadores para dar continuidade no planejamento, mudar de técnico. Então, assim, a gente mal bem tá indo pro Maracanã, colocando aí 40 mil para cima, fazendo a nossa festa, dando resultado. Eu acho que esse ponto especificamente de um estádio tá meio que no final da fila atualmente, né? Sim, mas isso é ainda mais reforçando o que essa Assembleia teve hoje. Sim, mas eu acho que isso é o futuro do Fluminense. A Assembleia em si não interfere. O meu argumento contra, não é nem contra, o meu argumento contra um esforço excessivo para fazer isso é o seguinte: pensa que clubes no mundo que tem torcida grande, que joga em 2 estádios. Por que se joga um estádio só? Por que é economicamente melhor jogar um estádio só? Porque você tem ganho de escala, você tem todos os jogos do time lá, dos menos interessantes aos mais interessantes. Às vezes a gente se prende assim, o resultado de Bordeaux foi negativo no Maracanã. Isso é uma coisa que eu reclamo Mas muito. o prejuízo não é exatamente o resultado do Bordeaux. Você tem que somar. No mundo inteiro se classifica essa receita como receita de match day. Receita de match day envolve todas as receitas do jogo. Incluindo sócio-torcedor, que para muitos países é só o membership, muitos países é só season ticket, outros tem o membership e o season ticket. Então você tem que somar todo esse bolo e fazer a conta. A operação do ano foi positiva ou negativa? Custo, onde é que você tem que reduzir? Então o Maracanã a gente tende a olhar muito ele jogo a jogo, e as soluções do Maracanã tem muito mais a ver com gestão, e agora com o estádio para 20 anos para os clubes, eles vão ter condições de fazer ajustes operacionais no estádio para reduzir o custo e até, por exemplo, tornar inteligente a operação do Maracanã para jogos pequenos. Vou te dar um exemplo. Cara, a verdade é o seguinte, cara. Não tem ninguém preso que fez a obra do Maracanã. Não devia estar falando isso aqui, foda-se. Não tem ninguém preso que fez a obra do Maracanã pra Copa do Mundo. É um absurdo, cara. Porque foi feito um troço que não faz nenhum sentido. O Maracanã é muito ineficiente por coisas estruturais. Exemplo, até outro dia, acho que isso já foi ajustado, mas até outro dia você queria abrir fazer um evento corporativo, vendi lá para um patrocinador, um evento corporativo pro cara fazer uma reunião em 2 camarotes do Maracanã. Você tinha que acender o andar inteiro, acender a luz do andar inteiro dos camarotes. Então, não era economicamente viável você fazer eventos pequenos no Maracanã e monetizar o estádio todo dia. Aí você, com esse ajuste também, você pode fazer um jogo só com o anel inferior. Fazer um jogo só com a sul inferior, com a leste inferior, por exemplo, fazer um jogo pequeno. Com ajustes operacionais para você não precisar ligar catraca e ligar outro. Que fez a obra original tem que levar uma coça, né? Não, cara, é porque o Maracanã, eu visitei a obra na época. Eu trabalhava no Flu, a gente foi convidado para visitar a obra quando a gente estava fazendo a negociação daquele famoso contrato que o Fluminense só tinha receita da Sul. E todo mundo falou: o Fluminense errou! Porra! E o Fluminense teve resultado líquido ótimo. Enquanto teve toda a receita da Sul e não teve receita dos outros. Qual era o ponto ali? A gente foi visitar a obra, o cara falou pra gente assim: a gente perguntou, cara, como é que vai ser o visitante aqui? Cara, não, estádio moderno, padrão FIFA, padrão europeu. Visitante vai ser lugar marcado. E a gente falou assim, cara, tem uma lei chamada Estatuto do Torcedor, que diz que tem que ter rua separada, tem que ter isolamento em relação à torcida adversária. Os caras não tinham lido o Estatuto do Torcedor para fazer a obra, pelo menos as pessoas que estavam falando com a gente. E o modelo do Maracanã claramente mostra isso. A gente tem que isolar uma área enorme do Maracanã para botar o visitante. Em jogo cheio nosso, a gente perde facilmente 2, 3 mil lugares de venda na Norte, que a gente poderia estar monetizando isso. Então, tipo, tem vários ajustes a serem feitos no Maracanã que pode fazer ele ser viável. Mas ter o Maracanã por 20 anos nos permite, por exemplo, tendo um projeto que seja economicamente pouco custoso ou zero custoso ao Fluminense para reformar Laranjeiras para jogos pequenos ou para investir numa parceria com o Fluminense. Um dia eu volto aqui só para contar essa resenha porque tem a ver com meu avô. O Fluminense quase comprou a Portuguesa da Ilha nos anos 80. Em 79, na verdade. A Portuguesa da Ilha, que na época o terreno era muito maior na ilha do que é hoje, ia ser propriedade do Fluminense. E deu rolos no meio e não aconteceu. O Fluminense podia fazer uma parceria com a Barreira ou qualquer coisa do tipo, mas num projeto em que economicamente não precisasse se desgastar tanto o Fluminense para fazer. E tendo o Maracanã por 20 anos te dá tranquilidade para fazer isso também. Mas, então você acha que com essa empresa gerindo o Maracanã por 20 anos, junto com o Fluminense e Flamengo,
as despesas que a gente vai ter vai diminuir, então, no caso? A tendência é diminuir despesa e aumentar a receita. Você pode Isso colocar, é por bom. exemplo, com mais estrutura, as lojas oficiais em mais setores do estádio, não ser só uma vendinha. Você colocar ela estruturada como ela é, por exemplo, não sei se já foram no Maracanã mais. No Maracanã mais tem uma loja feita de containers dentro do espaço da rampa. Você pode fazer isso nos outros setores. Uma loja Flamengo no setor norte, uma loja Fluminense na sul, por exemplo. E fazer uma loja híbrida, tipo Milan Inter, na leste e no oeste. Você pode fazer várias Como coisas. San Siro é, né? Exatamente, Sim, como sim. San Siro é. E San Siro ou Giuseppe Meazza, né? isso é uma Dependendo lenda, de quem joga. né? Isso é uma lenda. É? Isso é uma lenda, isso é uma lenda. Eu sempre vendi essa ideia, cara. Então, por Eu favor... cansei de falar, mas isso é uma lenda. San Siro é o bairro, Meazza é o nome do estádio, é como chamar Mário Filho e Maracanã. Exato. Ah, Eu ia sim, falar sim, isso isso, também. isso. Bem lembrado. Mas o lance é que o Maracanã vai potencializar a receita e não só isso. O Maracanã vai exigir uma série de investimentos da dupla Fla-Flu. Vai gastar 392 milhões de reais ao longo dos 20 anos de contrato, muito concentrado no começo. Vai ter uma mega reforma do Museu do Maracanã, que o Museu do Maracanã e o Tour do Maracanã são o 4º ponto turístico mais visitado do Rio de Janeiro. Dias como hoje, vira o 2º. É mais de 1.000 pessoas por dia, em média, no ano, visitando o Maracanã. Isso porque o carioca não vai, é só turista. E vou te falar, é maneiro pra caralho visitar o Tour do Maracanã. Imagina tu botar teu filho pra bater um pênalti atrás do gol do Maracanã. Você pode fazer isso. E o museu vai ser reformado. E o que vai acontecer depois que a dupla Fla-Flu vai investir no estádio, fazer os investimentos e gerar receita para cobrir os investimentos? Vai começar a sobrar dinheiro depois de 5, 6 anos. Esse dinheiro vai para os clubes. O Maracanã vai ser um gerador de receita. Investimento. Isso é bom. É isso. Essa é uma crítica que eu faço. Deixa eu fazer um... Só pingou, parou aqui, o Renato lá. Blay novamente falando, o Fluminense tem a opção de vender o potencial construtivo para agariar fundos para a reforma das Laranjeiras. É o que ele acabou de mencionar aqui. Exatamente. Isso, é o com pouco esforço. Só que vamos lembrar, tem que ser para reformar estruturas proprietárias ou estruturas de uso do clube. Você não poderia, por exemplo, usar para reformar Bariri, mas você pode usar para reformar o CT, você pode usar para reformar Laranjeiras sede, pode usar para reformar Laranjeiras estádio e Xerém. Não, só pegando... Só entrando nesse assunto, cara, esse assunto eu não consigo... Rapidinho, que Não pingou, pensar com parou coração. aqui. Pingou, parou aqui. De novo? De novo. Levanta. De novo, Renato Blay, vamos lá. Blay de novo. Pode vir. A redução de custos é fundamental. Aquelas grandes exageradas, os verdinhos também exagerados devem diminuir. São duas questões importantes, porque hoje tanto o volume de grade quanto o volume de stewards, que são esses caras que a Sunset, hoje é a fornecedora do Maracanã e do futebol do Rio, elas são definidas em reunião conjunta. Todo jogo tem uma reunião envolvendo o clube mandante, a FERJ e Bombeiro, Sete Rio, Secretaria de Operações da Prefeitura, Polícia Militar e o BEP, separados, Polícia Militar e BEP, Guarda Civil, Sete Rio e tal. Então todo o poder público se junta e avalia o jogo. E os bombeiros dizem qual é a capacidade, qual é o escoamento, e a polícia diz qual é o contingente de segurança. Então aquele contingente de segurança do estádio é uma definição da polícia. Onde é que a reforma pode ajudar? O Maracanã tem muito gargalo operacional dentro, que pode entrar gente, vazar, dar invasão para outro setor, que você tem que cobrir com pessoas. Se você fizer os ajustes para não precisar colocar pessoas nesses gargalos, você já reduz um pouco do contingente. E por aí vai. E assim, a tendência é com claro. a tendência é com uma empresa específica para isso, né, que vai começar a analisar, até para ver se o resultado está realmente sendo analisado. positivo. As mesmas pessoas que estão Então- operando o Maracanã nos últimos 5 anos, obviamente eu estava lá um ano e meio, mas tem gente que continua lá e o time de operação de estádio é o mesmo desde o começo da parceria. Eles sabem de qual é salteado o que fazer pro estádio para melhorar. Esse assunto de estádio, né, deu uma certa movimentação aqui no chat aqui, que o Marcelo Doc acha que tem que reviver o Juscelino Kubitschek e fazer um estádio para 20, 30 mil pessoas. O né? Márcio fez uma pergunta aqui para ele. O Marcos Riches já tá falando que é besteira esse assunto de estádio, que precisamos São de bons torneiros e rentáveis. Já pensou no Arsenal pedindo um estádio menor? que a gente também, complementando outro que ele mandou aqui também, outro comentário que a gente tem um estádio, né, mais emblemático do futebol brasileiro, né, não precisa de outro. Cada um tem uma opinião em relação a isso, cara. E isso é bom, isso é importante aqui. Não, isso é pergunta importante. do O Marcos. debate de ideia, e o espaço pontos. de você está abrindo debate sobre isso. E são poucos espaços que estão abrindo esse debate. Esse debate é importante, cara. É a alma do Fluminense que a gente está falando. Exatamente. O Márcio veio com uma pergunta aqui interessante também. Ele perguntou para você, Alexandre, o que você acha de retirar parte das cadeiras da Norte e da Sul para o aumento da capacidade de público? Infelizmente não é possível. Não mais. Infelizmente não é A possível. partir do momento que foi feito... Tem dois problemas estruturais ali, que seria muito caro para consertar. Dá para consertar porque com dinheiro você bota o Maracanã abaixo e faz outro.
Qualquer 1 bilhão Com você faz dinheiro isso. você faz qualquer coisa, né? Qualquer 1 bilhão você faz isso. Se alguém tiver um pix de 1 bilhão, a gente resolve. fácil, né? É. Mas tecnicamente, quais são os dois problemas? Pelo que, obviamente, eu não sou um cara de estrutura, mas trabalhei com gente de estrutura que me explicou o problema, porque eu particularmente adoro isso. Eu queria que fosse uma coisa meio Borussia Dortmund. Minha paixão europeia, assim, não é torcer, mas é próximo. Eu sou azarado de torcer pra Sampdoria na Itália e de gostar do Borussia Dortmund. Eu era louco pra fazer isso. A primeira coisa que eu fiz quando chegar no Maracanã foi assim, e aí, se rolar concessão, dá? Aí o engenheiro fez assim, vem cá. Aí rodou o estádio comigo e me explicou. Tem 2 problemas. Primeiro, se você for na sul e na norte, repare, abaixa nas cadeiras, assim, olha pra trás e abaixa, e vê como é que são os degraus. Os degraus não são uniformes. Ele é um platô, um degrau. Um platô, um degrau. Se você tirar as cadeiras, ele perde o formato de linhas de circulação de pessoas e vira um bololô para as pessoas circularem. Num caso de incêndio, necessidade de evacuação, é Caos. certo para ser caos e pisoteamento de pessoas. Ah, você pode resolver com aquelas barrinhas assim. Sim, mas daí é difícil colocar as cadeiras de volta. Segundo, para você tirar e colocar as cadeiras, você vai ter que fazer uma baita de um ajuste estrutural no Maracanã para poder colocá-las ou sanfoná-las para algum lugar e botar de volta. Hoje o Maracanã não tem essa estrutura no térreo ali para fazer isso, por exemplo, se fizesse só embaixo. E o terceiro, que é o principal. O nome é feio pra cacete, tá? Sabe qual é o nome do túnel de acesso ao estádio? O túnel, acesso ao setor? Quando você chega no Maracanã, entrou ali no corredor, entrou no túnel, entrou na sul, ou em qualquer setor, Sim. o nome é vomitório. Vomitório. Vomitório, nome técnico. Nome de quem não gosta de futebol. E qual é o lance? O vomitório foi feito erradamente, na minha opinião, na Copa do Mundo, para a capacidade atual do estádio. Então, a sul, se você somar todos os vomitórios, ela só é permitido escoar 22, 23, deve ter uma margenzinha para 25 mil pessoas. Então você teria que aumentar todos os buracos. Para isso você tem que mexer na estrutura toda do estádio inteiro. Pô. Porque ele tá apoiado todos nas os banguelas lados. assim. Você vai ter que aumentar a banguela, você vai ter que reforçar a estrutura toda. Então, infelizmente, não é possível hoje com o tipo de investimento que o Fluminense e o Flamengo podem fazer. É papo de centenas de milhões para resolver isso. Aí dificulta demais. É. Mas assim, cara, esse assunto Laranjeiras é um assunto que eu não consigo pensar com a cabeça, com o coração. Eu sou um tricolor frustrado, cara. Eu nunca vi uma partida oficial Pô, do fui Fluminense muito Laranjeiras. jogo Eu Laranjeiras. também nunca fui nas Laranjeiras pra ver jogo Era oficial, maneiro. não. Oficial não. não, só base no treino. Era muito fofo. Então, assim, cara, as Laranjeiras tinham que voltar pra matar essa vontade. É o que falta pra mim como torcedor, é ver o jogo do Fluminense nas Laranjeiras. Se com potencial construtivo você conseguir fazer 2 ou 3 jogos em Laranjeiras oficiais e mais amistosos de pré-temporada, de apresentação de jogadores, esse tipo de coisa, pô, já seria fantástico. O Cartola 2024 tá aqui na área, metralhadora do chat. Seja bem-vindo. Tá chegando só no final da live agora ele, né? Pra reta final. Né? Tem um comentário dele que tu ia ler também? Ele tá falando que Maracanã não existe prejuízo. Maracanã não existe prejuízo de mais de 20 milhões por ano. Paga aluguel e é concessionário, nunca vi isso. E renda 2 milhões e custa 1,5 milhão. Absurdo. Isso tudo é muito relativo, cara. Isso tudo é muito relativo. Até porque a gente compara muito borderô de jogo dos times, compara laranja com banana. Se você pegar os borderôs de jogos dos times do Rio, e aí um elogio à Ferg, tá? A Ferg faz o borderô mais transparente dos estados brasileiros. Se você pegar, por exemplo, o borderô dos times do Rio e dos times de São Paulo, você vê que linha por linha na despesa, eles não estão falando a mesma coisa e estão botando muito menos custo no estádio ali. Botar São Paulo, Paraná, Bahia, você vai ver que é um padrão. Quem discrimina mais custos do jogo é o futebol carioca. É bem detalhado. E agora, o aluguel do estádio era 90 mil até outro dia, não sei quanto tá agora, não vejo borderô. Eu planilhava todos os borderôs. Isso é divulgado durante no anos. site da Ferg? No site da Ferg, mas Eu o nunca Fluminense vi. bota no Transparência também. Também? Era 90 mil na minha época, eu não sei se subiu, foi corrigido pra 120, alguma coisa assim. faço ideia. Cara, mas é um valor simbólico, cara, que os clubes dão pro próprio estádio, porque é pra separar você ser o dono da casa de festas e você realizar um evento. Então, o borderô é o aluguel do evento que ele ajuda a alimentar, mas ele não é nem de perto a principal receita do estádio. Hoje, camarote e venda de publicidade e o tour. Rendem mais do que os aluguéis. Tem mais um superchat aí. Passar até acesso a isso tudo, não? Exato. Isso é muito bom. Tem mais um superchat aí do Vanderlei de Oliveira, né? Valeu, Vanderlei. Boa noite. Eu, na minha época, nos anos 70, eu pulava o muro do Maraca perto da estátua de Bellini. Saudações tricolores. Já ouvi muita história. Esse é o Raiz. Esse é raiz, esse é raiz. Fala galera, saudações tricolores, gostaram do vídeo? Espetacular, né? Só feito por tricolores, de tricolor para tricolor. Então aproveita, se inscreva aqui no canal, deixa o seu like aí, compartilhem. Vem pra cá, resenha, tricolor, Fluminense, sempre, em primeiro lugar. Uma produção